Mas é chocante. A exuberância juvenil daqui parece estar muito longe da sobriedade da 3M. Mas esta é também uma das maiores empresas americanas renomada pela renovação dos seus produtos. Estes homens e mulheres tão jovens pertencem à força-tarefa que criou o Macintosh, um computador Apple, e recolocou a empresa na corrida com a IBM. No Vale Silicon, Califórnia, o tempo parece estar comprimido e o Apple é um perfeito exemplo. Em 1976, dois jovens craques da informática, Steve Wozniak e Steve Jobs, projetaram o PC na garagem de Jobs e conseguiram colocá-lo no mercado um ano depois como o Apple II. Em 1980, a Apple abriu o seu capital como empresa de 118 milhões de dólares. No ano seguinte, a IBM entrou nesse mercado com o seu próprio computador pessoal. Analistas industriais previram que a Apple, como muitas outras firmas menores, sairia do mercado. Mas Steve Jobs, aos 28 anos e presidente do conselho, não estava preparado para recuar. Sabe, eles têm 1/3 de 1 milhão de pessoas na IBM, 350 mil pessoas. Nós temos 6 mil, dá para espantar. Considero a IBM um tesouro nacional pelo que conseguiu fazer. Como uma joia em muitos aspectos e tenho grande respeito por eles, pois melhoraram muito o Apple. Competindo com a IBM, estamos melhorando de mês em mês. Mas há um problema. E o problema é que são tão grandes e dominam certos mercados tão completamente que acho que o Apple é a única coisa que permanece entre eles e o domínio total nesse ramo. A resposta da Apple à ameaça da IBM foi o Macintosh. Esta bandeira assustadora tremulava sobre o prédio do projeto que foi isolado do resto da empresa. Jobs queria que a nova força-tarefa se comportasse como piratas fora da lei corporativa. Ele havia decidido que essa equipe estaria livre para inovar, isenta da burocracia da Apple. E ele mesmo liderou o projeto. Jobs era o perfeito modelo do novo gerente, como treinador, incentivador e criador de campeões. Ele é um fanático, um gênio maníaco. A sua função é agitar tudo. É o investigador no sentido clássico da palavra. Ele não deixa nada em paz. Não permite sequer que existam quaisquer inadequações ou concessões. Steve Jobs foi um catalisador para nós. Deu-nos espaço, abrigou-nos dos ruídos da empresa. Não há nada como esforço de grupo por uma meta comum, não de pessoas. Entende? Esse foi o caso. Queríamos pessoas que fossem loucamente grandes no que fizessem. Não seriam necessariamente experientes profissionais, mas teriam nas pontas dos dedos e na sua paixão o mais recente entendimento do que era nossa tecnologia e do que podíamos fazer com ela, levando-a para muita gente. E assim, o interessante que acontece é, quando você tem um grupo dedicado de umas 10 grandes pessoas, ele se torna autopoliciador em relação a quem entra no grupo. Considero que a tarefa mais importante de alguém como eu é o recrutamento. Sofríamos para contratar, fazíamos entrevistas. Pensando bem, começávamos às 9 ou 10 horas da manhã e passávamos o jantar. O entrevistado falava com todo mundo no prédio ao menos uma vez, talvez algumas vezes, e voltava para um novo ciclo de entrevistas e todos nos reuníamos para falar a respeito. Daí conseguiam preencher a... É verdade. A parte mais crítica da entrevista, ao menos para mim, era quando, finalmente, decidimos que esse era bastante bom para ver o protótipo do Macintosh. E o cara sentava-se ali, se ficasse com um cara comum e dissesse, é um bom computador, a gente berrava logo. Queríamos ver os olhos brilhando e muito entusiasmo. Esse era um dos nossos. Todo mundo queria trabalhar, não porque era trabalho e tinha que ser feito, mas porque era algo em que acreditávamos. Era isso que realmente fazia a diferença e o que mantinha tudo funcionando. Todos queríamos exatamente a mesma coisa. Em vez de perder tempo discutindo sobre o que o computador devia ser, todos sabíamos o que devia ser e a gente executava. As melhores pessoas se autogerenciam, não precisam de gerentes. Se souberem, sabendo o que têm a fazer, eles descobrem como. Não precisam ser gerenciados. Eles só precisam de uma visão comum. E isso é liderança. Liderança é ter uma visão, ser capaz de articular essa visão para que as pessoas ao seu redor possam entendê-la e obter o consenso sobre a visão comum. Você pode ligar uma espécie de pincel e dizer rapidamente, desenhe uma pequena figura. E depois, desenhe um olho. Prenda com um laço, puxe para lá, faça uma cópia, depois pega outro pincel.
A visão da equipe do Mac era um computador barato, tão potente e sofisticado quanto o PC da IBM, com diversões adicionais que o tornariam atrativo para os jovens como eles mesmos. Queriam-no fácil de usar. No Macintosh não há comandos complicados a decorar e digitar na máquina. É só mover uma seta com um dispositivo seletor chamado mouse e apontar para o que você quer no menu de opções apresentadas na tela. O interessante é poder copiar todo o desenho, tirar uma cópia, virar ao contrário, movimentar. Uma das coisas boas do Macintosh foi termos tido a chance de mudar o modo de pensarem sobre o computador. Acho que antes de o computador pessoal começar a acontecer, há uns 5 ou 6 anos, todo mundo considerava os computadores grandes, frios, impessoais, geralmente conotações negativas associadas ao computador. Ninguém associaria as palavras diversão e computador. Eles olhavam para a máquina e diziam, me dá nos nervos. Sabe, não sei como expressar isto, mas ele é gracinha e carinhoso e quente, materno, sabe? Eu quero. É estranho ouvir os amigos dizerem isso e os inimigos dizerem isso. A gente entregou algo de muito intangível nesse feixe de eletrônica, realmente. Isto é, pedacinhos sem nenhuma emoção unem-se e formam alguma coisa que atrai, que é muito acessível. A gente se pergunta por que estou fazendo isso. Certamente não é por Steve Jobs. Faço por algo que trará maior bem do que isso. E é a oportunidade de mudar uma coisa de fato, honestamente, para melhor. É assim que vemos os computadores pessoais. É como queremos que o mundo seja. É assim que vamos mudá-lo. Temos uma visão do que queremos que seja e queremos converter pessoas. A Apple apostou pesadamente em que o Macintosh atrairia convertidos. A empresa investiu $20 milhões nesta fábrica montadora em Fremont, Califórnia. Para manter seu preço baixo, o Macintosh foi desenhado especificamente para ser montado em grandes volumes numa linha automatizada. Hoje, um Macintosh é montado a cada 27 segundos e a fábrica está produzindo 80 mil computadores por mês. Projetar uma fábrica excelente pela primeira vez foi uma tarefa extraordinária. E descobrir a pessoa certa para gerenciá-la foi igualmente difícil. Passamos por aquele estágio na Apple em que pensamos, vamos ser uma grande empresa, vamos tratar gerência profissional. Então contratamos muitos gerentes profissionais. Não deu certo. Na maioria eram bonecos. Sabiam gerenciar, mas não sabiam fazer coisa alguma. Se você for uma grande pessoa, para que vai querer trabalhar com alguém de quem não aprenderá nada? Sabe o que é interessante? Sabe quem são os melhores gerentes? São os grandes participantes individuais que nunca quiseram ser gerentes. Mas decidiram que precisam gerenciar porque ninguém fará um trabalho tão bem quanto eles fazem. Depois de contratar 2 gerentes profissionais de fora da empresa e despedir ambos, Jobs apostou em Debbie Coleman, da equipe do Macintosh. 32 anos de idade, formada em literatura inglesa e em administração de empresas em Stanford, Debbie era uma gerente financeira sem experiência em manufatura. Eu acho que em lugar nenhum do mundo alguém me daria a chance de dirigir uma operação destas, não tenho dúvida alguma. Corremos um risco muito alto, eu pessoal e profissionalmente, e a Apple como empresa ao colocar uma pessoa como eu neste cargo. Eles estão apostando numa porção de coisas. Estamos apostando que minha habilidade em eficiência organizacional, sabe, supere a falta da tecnologia, falta de experiência, a falta de tempo em manufatura. Assim, é um grande risco e sou só um exemplo, pois pode-se dizer a mesma coisa de qualquer pessoa da equipe Mac e mesmo de novatos. Nesta empresa, as pessoas recebem oportunidades incrivelmente únicas para provar que podem realizar, podem escrever o livro novamente. A Apple lançou o Macintosh em 24 de janeiro de 1984, esperando vender 50 mil computadores nos primeiros 100 dias no mercado. Foram vendidos 72 mil. E as vendas continuam a crescer. O que começou como uma aventura pirata, os jovens maus da empresa, restabeleceu a Apple como o principal competidor da IBM em computadores pessoais. E agora responde por mais ou menos a metade das vendas anuais de $1,5 bilhão. O melhor meio que me ocorreu para influenciar a mudança na Apple foi pelo exemplo.
E essa foi, mais que tudo, a maior razão de eu dedicar 2 anos e meio da minha vida ao Macintosh. Tentar, pelo exemplo, dizer, ei, olhe um jeito melhor de fazer as coisas. E deu certo. E quase todo mundo na Apple observou a experiência com o Macintosh e disse, ei, podemos pegar muitos destes conceitos, aplicá-los e melhorá-los de certa forma. Toda a fábrica que fazemos agora copia o modelo da fábrica do Macintosh. Toda a equipe de produto que está fazendo novos produtos segue o modelo da equipe Macintosh. O exemplo do Macintosh demonstra como uma força-tarefa pode efetivamente inovar, estando unida por uma visão compartilhada, recebendo liberdade dentro da empresa para encontrar o seu próprio caminho. O projeto também testemunha o que pode ser feito quando as pessoas recebem reconhecimento. Dentro da caixa de cada Macintosh, invisíveis para o consumidor, estão as assinaturas da equipe toda. Esta é a forma da Apple afirmar que a sua mais recente inovação é um produto dos indivíduos que a criaram, não da empresa.